Olá, pessoal, minhas alunas e meus alunos, passando aqui para rememorá-los sobre a nossa última aula, que nós tratamos da legislação tributária. Nós conversamos um pouquinho também sobre a regra matriz de incidência. Esses conceitos nós vamos utilizar praticamente em todas as aulas, sobretudo o conceito de tributo, o da regra matriz de incidência, para que a gente possa realmente compreender o direito tributário. Bem, nós dissemos que as fontes do direito tributário, não é? São aquelas fontes materiais, que são aqueles fatores históricos, sociais, políticos, dos quais emanaram leis, regras e normas tributárias. E nós também falamos das fontes formais, que são aqueles instrumentos, não é? Que inserem as regras, as normas no ordenamento jurídico nacional. Como fonte formal principal, nós dissemos que a nossa Constituição deve ser vista como tal, não é? É a nossa Constituição que outorga as competências para os entes tributantes instituírem seus tributos. É a Constituição Federal que traz a limitação ao poder de tributar. É a nossa Constituição que estabelece os princípios constitucionais tributários. É a nossa Constituição que traz e que regra o nosso sistema tributário nacional. E, portanto, a nossa principal fonte do direito tributário é a nossa Constituição. Tudo bem? É ela que traz praticamente os direitos fundamentais do contribuinte. É ela que estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar e, portanto, é a nossa norma principal. Tá bom? Bem, o artigo 96 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que a legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos ou as relações jurídicas a eles pertinentes. Então, quando nós lermos o artigo 96 do Código Tributário Nacional, nós temos que ler considerando que ele traz um rol exemplificativo, não é? Porque a principal fonte do direito tributário é a nossa Constituição, tá bom? Bem, abaixo da Constituição nós temos as emendas constitucionais, que são aquelas que servem para reformar a Constituição Federal, exige um quórum qualificado para sua aprovação. E abaixo da emenda constitucional nós temos as leis complementares. Leis complementares também que exigem um quórum qualificado, né? Maioria absoluta dos membros de cada parlamento para sua aprovação. E a lei complementar que é fundamental para o direito tributário. Mas, professor, como que eu sei que onde eu vou utilizar a lei complementar, quando eu vou utilizar a lei ordinária? A Constituição Federal, ela estabelece expressamente aqueles assuntos, aqueles fatores que devem ser regrados pela lei complementar, de modo que quando a Constituição não disser nada a respeito para aquele assunto tributário, é a lei ordinária. E para aqueles casos em que há necessidade de lei complementar, o Constituinte expressamente deixou claro, escrito, que deve ser regrado por lei complementar, tá bem? Essas questões estão lá no artigo 146 da Constituição. O artigo 146 estabelece que cabe à lei complementar, primeiro, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados
o Distrito Federal e os municípios. Então, quando há um conflito de competência, quando por exemplo, um município entende que pode instituir o ISS sobre aquela situação, ou instituir o IPTU em relação àquele imóvel, não é? E eventualmente esse imóvel ele está fora dos limites daquele município, esses assuntos são sempre regrados por lei complementar, tá bom? Um segundo assunto são o regulamento das limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós vamos ver que a Constituição estabelece alguns limites, não é? Aos entes tributantes de tributar. Por exemplo, a Constituição estabelece que o tributo ele pode ser cobrado apenas no exercício seguinte, aquele a qual a lei que institui ou que aumenta o tributo foi publicada, com algumas exceções, né? Algumas exceções, esse tributo pode ser cobrado de imediato, mas a regra é que a partir do exercício seguinte, ou no mínimo 90 dias, né? Essa regulamentação desse princípio deve ser feita por lei complementar. O inciso 3 do artigo 146 estabelece que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então, cabe à lei complementar definir tributos, definir o que é o fato gerador, quais são os contribuintes, não é? A base de cálculo. E nós exemplificamos na aula a questão do IPTU, né? O Código Tributário estabelece a partir do artigo 32, né? A hipótese material, né? O fato gerador, as hipóteses de incidência do IPTU, quem é o contribuinte do IPTU, não é? A sua base de cálculo e, portanto, esses assuntos são específicos e destinados à lei complementar. E aqui cabe uma parte para dizer que, muito embora o nosso Código Tributário, a lei 5.172, seja do ano de 1966, né? Ela foi recepcionada pela Constituição de 1988 e o foi da seguinte maneira: todas as regras do Código Tributário Nacional que não conflitem com a Constituição, né, permaneceram válidos, e também o Código Tributário Nacional foi recepcionado com o status de lei complementar, justamente porque o Código Tributário Nacional, como nós dissemos, ele tem essa finalidade, né, de norma geral, de norma nacional, de caráter nacional e que vale para todo o nosso país. E o Código Tributário Nacional também, que estabelece as hipóteses de incidência, que estabelece os fatos geradores, que define os tributos, tá bem? E a linha B do inciso 3 do artigo 146 da Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar dispor sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Então, é a lei complementar que estabelece qual é a obrigação tributária, né? Qual é a obrigação que o contribuinte vai ter que resolver? Como que se procede o lançamento? Como que o ente tributante ele identifica o contribuinte, ele identifica o fato gerador, não é? E também aquelas hipóteses de prescrição e decadência. Prescrição sendo aquela situação em que o Estado, o ente tributante, deixa transcorrer determinado prazo, mesmo tendo efetuado o lançamento, mas não efetua a cobrança naquele prazo. Enquanto que a decadência é quando o ente tributante
deixa de fazer o lançamento tributário naquele prazo previsto. O artigo 146 da Constituição, inciso 3, a linha C, ele também estabelece que cabe à lei complementar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Aquelas sociedades cooperativas que a gente vê aí, cooperativa de crédito ou cooperativa aqui nós temos a cooperativa que trata dos recicláveis, né? O ato cooperado, geralmente, ele é isento de tributo, não é? E todas essas regras, essas normas, são estabelecidas por lei complementar, tá bom? E, por fim, a linha D do 146, inciso 3 da Constituição, estabelece que cabe à lei complementar a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso dos impostos previstos no artigo 155, enfim. Então, é a lei complementar que regra aquelas situações tributárias relativas às empresas de pequeno porte, as microempresas. Por exemplo, nós temos a lei que estabelece o Simples Nacional, que é aquele regime simplificado de tributação dessas empresas, pequenas empresas e microempresas, não é? A lei que trata dessa situação deve ser uma lei complementar, exatamente porque o artigo 146, inciso 3 da Constituição, assim estabelece, tá bem? E, retornando ao artigo 96 do nosso Código Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional fala em tratados e convenções internacionais. E o artigo 98, ele diz que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna tributária e serão observados pela que lhes sobrevenha. E, portanto, quando existe uma convenção, um decreto, um tratado, internacional, que é incorporado ao ordenamento jurídico nacional, ele passa a regrar aquela situação, então, e ele revoga e modifica a legislação, então, vigente, tá bom? Ele ingressa no ordenamento jurídico com o status aí de uma lei ordinária, tá bom? E, por fim, o artigo 99 do Código Tributário trata dos decretos e estabelece que o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. O artigo 99, ele diz, então, que um decreto, ele não pode modificar o sentido de uma lei, ele não pode revogar uma lei, não é? Mas ele serve exatamente para dar sentido a determinada lei, tá bom? E o artigo 97 do Código Tributário Nacional e seus incisos, ele esclarece que somente a lei pode estabelecer alguns assuntos. Nós conversamos que para o direito tributário, em razão do princípio da estrita legalidade, via de regra, todos os assuntos devem ser tratados pela lei, né? Então, todas as obrigações tributárias serão determinadas pela lei. E o artigo 97 diz que somente a lei pode instituir tributos ou extingui-los. E o artigo 97 também diz que somente a lei pode aumentar ou reduzir o valor dos tributos. Somente a lei pode definir fato gerador da obrigação tributária principal. Somente a lei pode fixar a alíquota e a base de cálculo. Somente a lei pode cominar
as penalidades pelas ações ou omissões contrárias aos seus dispositivos. Somente a lei pode prever as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, assim como a dispensa ou redução de penalidades. E, portanto, o artigo 97, ele apenas reforça o princípio da legalidade vigente no direito tributário, tá bem? Então, essa é a primeira parte do nosso conteúdo de legislação tributária e daqui a pouco eu retorno para dar continuidade. Até mais!